Podcast. Eu sou o Arthur, sou repórter da Ponte e estamos aqui para mais uma live da Ponte Jornalismo. Desculpem, a garganta está um pouquinho ruim. Então a gente está aqui hoje para falar sobre a Defensoria Pública no Brasil como um todo, né? A gente vai focar um pouco mais aqui na atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, porque nosso convidado integra ela e por conta disso vai falar um pouco mais das experiências daqui, mas a ideia é mostrar qual a função exatamente que a Defensoria Pública exerce no Estado, no sistema de justiça, para quem ela atua, né, quem que ela contempla e também um pouco sobre a ouvidoria geral da Defensoria. Quem vai falar com a gente é o ouvidor-geral da ouvidoria da Defensoria, que é o William Fernandes. Ele estará aqui com a gente para fazer essa live mais didática, mostrar qual que é exatamente a função da Defensoria Pública aqui no estado de São Paulo. Estou mandando uma mensagem para ele entrar aqui e a gente poder fazer essa live aqui com todo mundo. Quem tiver alguma pergunta, só mandar aqui embaixo que eu leio. Faço questão de que vocês participem bastante dessa nossa live, que seja bastante interativa com vocês e que atenda às expectativas. Salve, William! Tudo bom? Tudo bem? Deixa eu fechar aqui, fica melhor, né? Tranquilo. Obrigado pelo convite, Arthur. Imagina, eu queria, na verdade, agradecer você topar falar aqui com a gente, ajudar a escrever exatamente qual a função da ouvidoria, mostrar também como atua, de modo geral, a defensoria. Acho que é um tema muito importante para a gente tratar aqui, trazer para os nossos leitores, ouvintes, espectadores. Como é live, a gente confunde um pouco, né? A gente escreve sempre. Bom, William, vamos para a live agora, para o assunto. Primeiro eu queria que você se apresentasse, por favor, para quem não conhece aqui, para os nossos ouvintes, contar um pouquinho da sua experiência até chegar na Defensoria. Ah, legal. Bom, eu tenho uma trajetória longa aí, viu, Arthur, na área dos direitos humanos. Eu comecei como advogado do Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo, que é uma entidade que trabalhou, né, durante muitos anos no combate à violência policial e à tortura. A partir dessa organização, eu também acabei sendo advogado de outros movimentos, como, por exemplo, eu fui um dos primeiros advogados do MTST, lá no 2002, 2003, mais ou menos. Enfim, Bem depois... Oi? Bem nos primórdios do movimento, né? Foi bem no comecinho do movimento. Enfim, a gente se movimentou bastante, né? E acabei que advogando praticamente quase em todos os segmentos sociais aí na área de direitos humanos, né? Infância e juventude, moradia, trabalhando com educação inclusiva. Enfim, esse mundo não é tão grande assim, né? E hoje hoje, além da ouvidoria da Defensoria Pública, eu sou vice-presidente da Comissão Justiça e Paz, que também é uma entidade aí que tem um trabalho muito longo aí, e histórico, né, na defesa e na promoção dos direitos humanos. E na Defensoria Pública, a minha passagem enfim, são duas passagens. A primeira passagem foi de 2006 a 2010, foi quando a Defensoria Pública foi criada, né? A Defensoria Pública aqui em São Paulo foi criada em 2006, e eu fui o primeiro ouvidor da Defensoria em São Paulo. Fiquei de 2006 a 2010 por 2 mandatos, e em 2018 eu voltei também. Enfim, a gente tinha uma proposta de fazer um trabalho de repactuação da Defensoria com o movimento social. Essa era a chave do nosso trabalho, né? Então a gente investiu bastante nisso, de fazer com que os espaços internos de participação eles fossem ocupados efetivamente pelo movimento social. E agora nós estamos numa segunda etapa do trabalho, que é um trabalho que a gente está chamando de intensificação da relação com o usuário comum, né, da Defensoria, não aqueles que estão segmentados, que são organizados, porque estão em alguns grupos, como o movimento de moradia é muito forte, né? Então, colocam de uma maneira muito presente dentro da Defensoria Pública,
né? O movimento da infância também é muito forte, está muito presente na defensoria. Então, além desses movimentos que já desde 2006 têm uma relação muito forte com a defensoria, por estarem organizados, a nossa proposta agora era focar mesmo no usuário comum. E a gente tem dois projetos, que depois eu posso falar um pouquinho sobre esses dois projetos. Mas falando um pouquinho dessa trajetória, a partir de 2006, então, quando foi mais ou menos em 2008, a gente criou o Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas. Esse conselho cresceu bastante, hoje está com 14 ouvidorias em todo o estado, em várias defensorias públicas do Brasil. A lei de São Paulo inspirou a criação de uma alteração legislativa em âmbito nacional, que obrigou todas as defensorias públicas a implementarem ouvidorias externas, né? Ou seja, em que a pessoa que faz a gestão da ouvidoria obrigatoriamente tem que ser alguém de fora da carreira, né? Naquela ideia de controle social, controle e participação social, né? Então, basicamente foi essa trajetória, né? E, enfim, mas a minha trajetória era marcada muito pela atuação no terceiro setor, em organizações não governamentais, Comissão de Justiça e Paz, Centro Santo Dias de Direitos Humanos, Mais Diferença, o CEDRO, que foi uma entidade que a gente fundou lá em Osasco, que era uma entidade também voltada para a promoção de direitos humanos. A Mais Diferença é uma entidade que trabalha com educação inclusiva, enfim, Movimento Nacional de Direitos Humanos, e hoje Comissão de Justiça e Paz. Né? É uma longa, bastante tempo aí nessa área. Aí. Enfim, William, você falou. E também no setor público, né? Eu fui assessor da presidência na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, fui chefe de gabinete da liderança partidária na Câmara Municipal, fui coordenador do Conselho da Cidade na gestão Haddad. Tem bastante aí de diálogo aí, uma trajetória longa aí. E aí estamos de volta aí na ouvidoria de 3 anos. Você comentou que tem 2 projetos focados no público geral, né? É muito comum vocês terem a necessidade de explicar o que é a defensoria e para que ela serve quando vocês estão atuando? Na verdade, o que eu acho, assim, todo mundo de alguma maneira acaba compreendendo o papel, ainda que seja num recorte muito simplório, né, do que é a defensoria, de uma maneira geral a população compreende, né, que a associação é advogado daqueles que não podem pagar advogado, né? Então esse recorte as pessoas fazem. A dificuldade é compreender o papel maior que a Defensoria Pública tem. Isso ainda eu acho que é um trabalho que precisa ser divulgado, e nesse sentido eu acho que a Ponte está fazendo uma excelente contribuição, né? Que é entender a Defensoria Pública como uma agente importante na promoção de cidadania. Então, mais do que incluir as pessoas no sistema de justiça, a Defensoria Pública atua também em tutela coletiva, então isso é de fundamental importância, né? E aí, grandes atuações voltadas não para a defesa de uma pessoa, né? Que é geralmente como os advogados atuam, mas movendo o peso institucional que a Defensoria Pública tem a serviço de algumas causas. Então, por exemplo, as pessoas que estão encarceradas, violência policial, né, atuação contra esses grandes despejos, etc. E tem uma outra função, que é muito pouco falada, que o usuário comum não associa à defensoria, que é o trabalho de educação em direitos. Esse é um trabalho de fundamental importância que coloca a Defensoria Pública como alguém que tem a função de conscientizar as pessoas para os seus direitos. A ideia básica é a seguinte: quanto mais as pessoas têm ciência dos seus direitos, mais aptas elas estão para cobrar, enfim, para incidir em políticas públicas, etc. Então, esse caráter mais macro de atuação da Defensoria, eu acho que ele é pouco conhecido pelo público em geral, né? E aí eu acho que a Defensoria Pública tem um papel importante, a ouvidoria da Defensoria Pública tem um papel importante, né?
de acabar fazendo essa relação e essa mediação, especialmente com os setores politicamente organizados. E do modo geral, assim, se você tivesse que explicar como que é o dia a dia de um defensor público, quais pessoas ele contempla no seu trabalho, como você explicaria para essas pessoas que, como você disse, são usuários comuns, né, não têm esse acesso diário ao trabalho da defensoria? É, então, bom, eu posso falar um pouco do recorte da Defensoria Pública como um todo, né? Assim, porque a gente, na ouvidoria, a gente fica muito olhando para a Defensoria Pública enquanto instituição, e o nosso papel é lançar um olhar crítico, né, para a Defensoria Pública, as suas deficiências, etc., né? No geral, a Defensoria Pública tem um espectro aí de atuação amplo, né? Então, ela atua, por exemplo, em direito de família, ela atua na área penal, né? Em execução penal, né? A favor de pessoas que estão encarceradas, pedindo, acompanhando a execução da pena, etc. Ela atua na área civil, voltada para as questões como cotidianas, contrato, locação, despejo, etc. Atua também em defesa do consumidor, né? E cada área de atuação, ela impõe uma dinâmica diferente para os defensores que estão na ponta, né? Além dessa distribuição por áreas, em que cada regional da Defensoria Pública vai ter um número de atribuições, etc., tem também os núcleos especializados da Defensoria Pública, que são grupos temáticos voltados para algumas pautas, né? Hoje são, por exemplo, tem um núcleo de cidadania e direitos humanos. Esse é um núcleo muito importante que pega, por exemplo, atendimento da população em situação de rua, né? Atua nas questões de saúde. Tudo que não é um núcleo, que não tem um núcleo temático específico, acaba caindo no núcleo de direitos humanos. Há um outro núcleo específico, que é o núcleo da infância e juventude, que igualmente vai se ocupar dessa relação com conselheiros tutelares, com grandes ações voltadas para essa questão de volta ou não às escolas, temas que afetam esse segmento. Um outro núcleo muito importante é o núcleo de habitação e urbanismo. Qual que é a importância desses núcleos? É porque eles se constituem, acaba se constituindo assim, num grupo mais especializados em alguns temas. E atuam de uma maneira mais macro, no sentido de acompanhar a tramitação de projetos de lei, formar opinião em relação a isso, ter uma visão crítica, né, de políticas públicas que estão sendo gestadas para esse segmento. Então, tem, por exemplo, o núcleo de habitação e urbanismo, o núcleo de situação carcerária. Esse núcleo tem se destacado aí com boas ações aí em defesa das pessoas, especialmente nesse momento da pandemia da Covid. Esse núcleo tem se destacado bastante aí na defesa da população carcerária. Teve uma visita recente a Sorocaba, né, que assim deu uma luz muito importante para esse assunto, né? Então, além de várias ações, eles têm feito um trabalho todos têm feito um trabalho muito elogiável, né? Mas especialmente nesse momento de pandemia, para esta população carcerária, que é uma população que costuma ser esquecida, né? Esse núcleo tem feito um trabalho realmente de bastante destaque, tem colocado na agenda política a necessidade de um olhar para as pessoas que estão encarceradas, bastante de matérias importantes que, a partir de ações que eles estão tocando, tem feito um trabalho também interessante no combate à tortura, muito legal. O núcleo da mulher também tem um outro núcleo que eu acho que é um grupo bem engajado, que tem levantado bandeiras importantíssimas, especialmente no combate à violência doméstica. Um núcleo interessante, que é o núcleo da mulher. Um outro núcleo interessante é o núcleo da diversidade e igualdade racial. É um grupo que pega várias questões, né, desde as questões envolvendo os grupos LGBTQI+, até as questões raciais. Muito interessante esse grupo também. E, por fim, ainda, mais dois grupos temáticos, é o núcleo do direito
do idoso e pessoa com deficiência, é um único núcleo, e o núcleo de defesa dos direitos do consumidor. Esse de defesa do consumidor é interessante também você discutir, falar, poxa, mas a defensoria pública, tantas questões envolvendo as pessoas que compõem a camada, né, que é o público-alvo da defensoria pública, que geralmente são pessoas que não estão tão preocupadas assim com o consumo, né? Há outras questões que afligem mais a vida das pessoas que compõem essa camada. Essa camada geralmente é uma camada composta por famílias que ganham até 3 salários mínimos, né? Essa de uma maneira geral, né? Então é um grupo que tem muitas demandas, né? Mas tem assim, um recorte muito importante na área do consumidor que está relacionado aos serviços essenciais, né? Água, luz, etc. Ocupações, por exemplo, que não tem. É um grupo que tem uma atuação legal também. E o núcleo do idoso e pessoa com deficiência também tem lançado um olhar aí bem interessante, acompanhando a agenda legislativa a respeito desses assuntos e tal. Uhum. É muito... E, William, com essa divisão nesses grupos, como que isso facilita nessa atuação específica para esses públicos, né? O quanto fica mais fácil direcionar determinado tema X ou Y nessa atuação diária? Como eu te falei, bom, primeiro, a importância dos núcleos de facilitar, eu acho que eles dialogam com segmentos politicamente organizados, né? Então, por exemplo, o núcleo da habitação e urbanismo está muito sintonizado com os movimentos de moradia, né? O núcleo da mulher está muito sintonizado com as várias entidades que fazem a defesa da mulher e com os movimentos de mulheres, né? E assim sucessivamente, todos os demais núcleos idem, né? O núcleo de direitos humanos, o núcleo da infância, todos esses núcleos têm uma sintonia muito grande com esses movimentos. Isso facilita demais, né? Facilita se apropriar de uma agenda, que é tanto aquela agenda que parte do poder público, aquela agenda política que parte do poder público, projetos de lei que estão tramitando no legislativo, ações que estão sendo implementadas e que afetam a população que é público-alvo da defensoria, como, por exemplo, ação voltada para a própria rua, por exemplo, fechamento de equipamentos públicos, etc. Né? O mesmo para todos os outros. Essa reflexão vale para todos. Então, isso facilita demais, né? Como também, como eles estão muito em sintonia com os movimentos sociais, ajuda também ser um braço jurídico desses movimentos, né? Então, essa divisão desses núcleos, na minha opinião, facilita por conta disso. É lógico que o ideal, assim, há muitas reivindicações do movimento social voltados para a criação de núcleos específicos. A população em situação de rua é um exemplo. Eles querem um núcleo específico voltado para eles. A demanda de saúde também é muito grande. Então, seria legal se tivesse um grupo especializado só voltado para isso. Mas eu acho que essa divisão, da maneira como ela está, considerando o quadro hoje da defensoria, hoje a defensoria tem 750 defensores e defensoras. Não é um número tão elevado assim, a ponto de você conseguir estar em todas as cidades de São Paulo, né? São, se eu não me engano, quase 70 unidades da defensoria pública. São Paulo tem mais de 400 municípios, né? Se eu não me engano. Então, não dá para estar em todos os municípios. Então, com o quadro que a Defensoria Pública hoje tem, que é um quadro relativamente reduzido, eu acho que essa divisão ela dá para fazer um trabalho de bastante envergadura, né? Eu queria entender como que separa essa atuação coletiva de medidas que buscam atingir exatamente esses grupos para as atuações individuais, porque isso já chegando à parte da hipossuficiência, né? Como que uma pessoa tem um critério, né? Ela pode ser atendida pela defensoria, como ela se enquadra nisso? Olha, o critério geral, esse debate que você está levantando é um debate interessante. Quando a Defensoria Pública foi criada, de imediato, ela não tinha, ela não atribuição, o manejo de... Opa, estamos com uma falhinha aqui no sinal. Opa, William, perdão, o seu sinal falhou um pouco, acho que a gente vai precisar repetir a pergunta.
Tá ouvindo agora? Posso, né? Eu estou te ouvindo. A sua pergunta foi Perdão. É. como é que faz essa diferença ativa, né? Basicamente é o seguinte, né? A Defensoria Pública, de uma maneira geral, a Defensoria tem como atribuição atender as pessoas que não podem pagar advogado. Só que a lei, tanto a lei da Defensoria Pública Estadual, quanto uma lei federal que regula as defensorias públicas, a Lei Geral da Defensoria Pública, ela não diz quem é essa pessoa. Então, cabe à própria Defensoria Pública dizer quem é a pessoa que não pode pagar advogado. Então, é uma norma interna da Defensoria Pública que diz. Aqui em São Paulo, chega-se, de uma maneira geral, porque tem alguns recortes, aí, tem algumas exceções, né? Mas, de uma maneira geral, são famílias que ganham até 3 salários mínimos. Né? Famílias. Então, você pega uma família de 3 pessoas, a soma da renda dessas pessoas não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Né? Esse é o critério geral. Esse critério é um critério, obviamente, meramente econômico. Né? Aí, como é que você faz essa reflexão, por exemplo, numa demanda coletiva? Não tem como fazer. Não tem como fazer. Então, a Defensoria Pública, em tese, estaria habilitado a atuar em qualquer ação coletiva em que você pressupõe que no bojo daquela pessoa beneficiada há interesse de pessoas que são hipossuficientes, né? São pessoas necessitadas, né? Juridicamente necessitadas. E minha dúvida é justamente sobre essa visão que pode ficar para quem não participa da defensoria, quem não conhece o sistema de justiça como um todo, né? De, em tese, o Estado, que seria o policial que atuou contra uma pessoa, se juntar ao próprio Estado, como a defensoria, contra uma pessoa, né? Se isso soa estranho de uma união do Estado contra a sociedade. Sabe, teve esse projeto de lei, Arthur, você sabe que a minha impressão é que, a respeito desse projeto de lei, vinculando um pouco a nossa conversa aqui, especificamente a esse projeto de lei, né, que voltava a mobilizar as forças da Defensoria Pública em função dos policiais. Aí você teria uma situação, por exemplo, em que um policial cometeu tortura, e aí a Defensoria Pública estaria atuando em favor desse policial. Em tese, todo mundo tem direito à defesa, né, e uma assistência jurídica com qualidade, etc. E então, se a pessoa não tem condições de pagar um advogado, o Estado teria que fornecer um. A questão toda que eu notei nesse debate, por exemplo, é que nem os policiais queriam ser atendidos pela Defensoria Pública. Por uma razão, o ethos da Defensoria Pública, a vocação institucional da Defensoria Pública, não coaduna com a defesa da tortura, né? Não coaduna com, por exemplo, a atuação na defesa do policial, etc. Então, não que a Defensoria Pública não faria bem, muito pelo contrário, a Defensoria Pública faria muito bem, porque eu acho que a Defensoria Pública está muito bem equipada, né? Assim, um grau de maturidade muito bom no aspecto do direito à defesa e etc. Né? Mas me parece que nem mesmo os policiais, quando esse projeto foi levado adiante, nem mesmo eles preferiam ser atendidos pela Defensoria, eles preferiam ser atendidos por outros advogados que não pela Defensoria Pública, em razão do ethos, da vocação institucional que a instituição tem para a defesa dos direitos humanos, para o combate à tortura, etc. Né? Mas, em tese, obviamente, a reflexão que você faz, ela tem total conveniência. Tanto é assim que várias entidades de defesa de direitos humanos foram até a instituição para pedir, olha, numa situação como essa, o que as entidades esperam é que a Defensoria Pública esteja, né, do lado do combate à tortura, à violência policial, à promoção dos direitos humanos, etc. Né? Perfeito. E a gente conhece muito a defensoria, olhando para o público geral, quando uma pessoa é presa e não tem um advogado. Aí a pessoa chega na audiência de custódia e aparece um defensor público para protegê-la, né? Como que funciona exatamente esse serviço específico? E também existem alguns casos de próprios processos, né, já em andamento, que a Defensoria Pública atua. Como que fica essa defesa quando o defensor é pego no dia
para fazer a defesa dessa pessoa? Você acha que acaba tendo um comprometimento a defesa fica, de certa forma, comprometida de alguma forma? Eu acho que, dada a situação de coisas, né? Acho que, considerando, inclusive, que a audiência de custódia foi uma conquista dos movimentos sociais também, né? Eu acho que é o que se tem, né? Mas eu acho que valeria a pena, voltado especificamente para esse debate relacionado à audiência de custódia e o dia a dia, um bate-papo da ponte com os defensores que atuam no criminal, né? Inclusive para abordar outros aspectos e etc. Eu acho que tem muita coisa para se fazer para melhorar o atendimento na audiência de custódia, né? Tem muita coisa, né? Inclusive um trabalho de sensibilização um pouquinho maior, né? Voltado para uma política de desencarceramento e etc. Né? Mas eu valeria a pena fazer uma reflexão, e aí voltado para os defensores que estão inseridos naquele contexto do dia a dia, para junto com a ponte fazer um debate interessante relacionado a aspectos do necessário aprimoramento dessa política que foi bom, né, a implementação da audiência de custódia, uma conquista dos movimentos sociais, da sociedade civil como um todo, um importante passo na política do desencarceramento, mas com vários problemas que estão sendo apontados, né? E a respeito, por exemplo, dessa questão que você levanta, né, se é possível fazer uma defesa efetiva, né, com qualidade, tendo um contato ali naqueles instantes, eu acho que valeria a pena uma conversa da ponte com os defensores especificamente que atuam diretamente na área criminal. Acho que valeria a pena. Perfeito. E para as pessoas que precisam no dia a dia, como que faz exatamente para chegar na defensoria? Como que é esse primeiro contato? Tá. Esse primeiro contato na defensoria pública, geralmente ele é feito em condições normais. Esse contato ele é feito a partir de um atendimento telefônico, né? Então, existe um telefone gratuito de agendamento, as pessoas ligam para esse telefone 0800, está no site da Defensoria Pública, que eu posso colocar aqui para vocês também aqui no comentário, que é defensoria.sp.def.br, e lá tem a possibilidade de fazer esse contato telefônico para o agendamento. Isso em condições normais, né? Mas, considerando que estamos vendo um momento de pandemia e que não é possível a aglomeração de pessoas em locais públicos, hoje a Defensoria Pública só tem atendido casos urgentes, seguindo a mesma lógica de funcionamento do sistema, dos demais órgãos do sistema de justiça, especialmente o Poder Judiciário, né? E esse atendimento, legal, eu vi que a Ana colocou aqui, a defensoria.sp.def.br. E aí é o seguinte, em condições normais, e como está atendendo esses casos, hoje é a partir de um formulário eletrônico. Então a pessoa entra no site da Defensoria, nesse site que a Ana colocou aí, preenche o formulário e a Defensoria Pública entra em contato com a pessoa. Agora, existem alguns grupos que são grupos que estão em situação de extrema vulnerabilidade social. Né? São grupos, por exemplo, que não têm acesso, são os excluídos digitais, os analfabetos. Para esses, eles podem ligar no 0800 também, né? E a Defensoria Pública preenche o formulário para eles, caso eles disseram, eu não consigo preencher, é uma comunicação mais oral, né? Não, a comunicação digital não se faz muito efetiva. E para a população em situação de rua, também a Defensoria Pública tem um atendimento na rua Boa Vista 200. Né? Há um atendimento para a população em situação de rua, um atendimento presencial e tal. Né? Então, basicamente, são essas as formas de você acessar a Defensoria Pública, né? Através desse agendamento, a partir do 0800. Hoje, no momento de pandemia, a partir do formulário eletrônico, esse formulário eletrônico que é o primeiro contato da Defensoria, e caso a pessoa não consiga preencher esse formulário eletrônico, porque são analfabetos, são excluídos digitais, ou porque não tem nenhum equipamento, a partir do 0800, eles preenchem o formulário e a Defensoria entra em contato com a pessoa. Mas isso é só para os casos urgentes, né? Obedecendo uma lógica de funcionamento do próprio sistema do próprio Poder Judiciário, estão atendendo só casos que são considerados urgentes, eventualmente uma pensão alimentícia.
Então, os casos urgentes, exemplificando, né, seria, por exemplo, pensão alimentícia que você precisa executar, né, uma pensão alimentícia, eventualmente uma ordem de despejo que precisa ter uma defesa naquele momento, está cumprindo o mandato, não dá para esperar, né? São esses casos que estão mais na ordem do dia que a justiça continua funcionando apesar da pandemia, né? Uhum. E você citou no começo da nossa conversa que a ouvidoria da Defensoria tem entre um dos seus principais papéis hoje mostrar mais para o público geral como que funciona o órgão, né? Para aproximar, deixar mais fácil essa relação. E como que tem sido esse trabalho? Vocês têm conseguido êxito em mostrar essa atividade? A gente teve dois papéis, sabe, Arthur? Assim, nesses 2 anos, o primeiro papel que a gente se impôs era de fazer um trabalho de reconexão da Defensoria Pública com os movimentos sociais. Isso de 2018 a 2020, eu acho que a gente conseguiu êxito nisso. Nós desenvolvemos 2 programas, o principal deles chamava Ouvidoria na Área, em que a gente levou a Defensoria Pública para dialogar com lideranças de movimentos sociais. Então, nós dividimos a cidade em 7 regiões e fomos para a Defensoria Pública para essas regiões para ouvir a população, os seus problemas, quais são as principais demandas, os desafios da Defensoria, o fato do atendimento ser centralizado, quais são... Então, esse era o principal, a principal meta nossa, fazer esse trabalho de reconexão da Defensoria. Como há vários espaços internos de participação do movimento social, nós notamos que com essas ações houve um aumento do público que passou a ocupar esses espaços internos de participação. Então, nós consideramos esse trabalho concluído. O nosso desafio que foi colocado agora para esses próximos 2 anos estava relacionado a dialogar um pouco melhor com o usuário comum, né, que é esse usuário que ele não está inserido num contexto de organização a partir de um determinado segmento. Como eu disse para você, o movimento de moradia é extremamente organizado, né? Então, eles chegam muito fácil à Defensoria Pública, as lideranças têm contato de defensores, de órgãos, etc., né? Muitas vezes, a própria Defensoria Pública utiliza ocupações para fazer trabalhos de educação de direitos, então tem essa proximidade, né? E o mesmo vale para vários outros segmentos. Agora, esse outro desafio, que a ouvidoria se impôs, era um desafio de dialogar com esse usuário comum. E aí nós desenvolvemos 2 projetos, né? O primeiro projeto a gente já está chamando de Faces da Defensoria Pública. A ideia básica é mostrar o seguinte, é mostrar que como os problemas do dia a dia que afetam o usuário estão relacionados a um contexto maior, né? Então, por exemplo, nós tivemos uma pessoa que buscou a ouvidoria, na verdade ela nem conhecia a defensoria, nem conhecia a ouvidoria, nem nada, né? A partir de um grupo de WhatsApp, ela achou o meu telefone e entrou em contato. Mas o marido estava preso numa unidade do interior, faleceu, ela não tinha dinheiro para fazer o traslado, o Estado também não providenciou o traslado, de modo que ela teria que fazer os preparativos fúnebres num local que não tinha nenhuma ligação com a pessoa, né? Enfim, ela não sabia que a Defensoria Pública podia entrar com uma ação. Ela não tinha conhecimento, né, de que ela poderia pedir ressarcimento de eventuais custos que ela tivesse, etc. Esse caso, ela conseguiu fazer o traslado do corpo tão somente porque entidades de direitos humanos acabaram fazendo uma vaquinha para ela conseguir trazer para cá. Então, a gente estava querendo mostrar como que a ausência de conhecimento, né, das pessoas em relação aos seus direitos, em relação à defensoria, em relação às atribuições da instituição, afeta o dia a dia das pessoas. Problemas como esse tem aos montes. O problema dessa pessoa é o problema de várias outras pessoas, né? Mulheres de violência doméstica, por exemplo, onde não tem defensoria pública, como é que funciona? Então, nós estamos querendo mostrar, olha só, que a ausência de defensoria pública também afeta diretamente as pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade social. Nós chamamos esse programa de Faces da Defensoria Pública, onde mensalmente a gente escolhe 2 ou 3 casos e a gente dá ampla divulgação com várias recomendações
várias recomendações da ouvidoria à defensoria. Então, por exemplo, nesse caso, a defensoria tem que se fazer mais, divulgar maior o seu trabalho. Ah, mas ela já divulga. Então, ela também tem que utilizar as atuais ferramentas de informação, né, que a população está utilizando, como WhatsApp, rede social, como Facebook, Instagram, etc. Né? Então, a nossa recomendação foi toda nessa linha. Né? Esse programa nós chamamos de Faces da Defensoria Pública. E o outro programa, que é para a gente dialogar com o usuário comum, o usuário do dia a dia da Defensoria Pública, e não aqueles usuários que estão organizados em segmentos politicamente organizados. Né? E o outro projeto que a gente ainda está em desenvolvimento, nós estamos chamando ele de Lugar de Fala. Né? Esse programa que a gente está chamando de Lugar de Fala, ele tem uma finalidade de inverter um pouco a ordem das coisas. Né? A Defensoria Pública tem muito a ensinar, né? Tem muito a ensinar, especialmente a população a respeito dos seus direitos, conscientizar, etc. Mas existem muitas coisas que a Defensoria Pública tem que aprender. Então, a nossa ideia é a gente pegar, por exemplo, a população em situação de rua e criar rodas de conversa para que a população indique para a Defensoria Pública problemas, né, a serem atacados, forma adequada de tratamento, etc. Minimamente, conjuntamente, estabelecer parâmetros mínimos de qualidade. Né? Idem, por exemplo, a população LGBTQI+. Né? E existe uma série de questões relacionadas a tratamento, né? A como se dirigir, o respeito ao nome social, etc. E a nossa ideia é colocar esses grupos também para conversar com a Defensoria Pública e, a partir daí, estabelecer parâmetros de qualidade, atendimento, etc. Né? E o mesmo vale para os vários outros segmentos. Né? Mas a nossa ideia é desenvolver esses dois projetos como assim, um carro-chefe voltado especificamente para o atendimento da Defensoria Pública. Você falou que o quadro da Defensoria está um pouquinho abaixo de 900, certo? Ele tem 750 hoje. Hoje o quadro são 750 defensores. Como fica essa atuação que, de certa forma, é muito ampla, né? No dia a dia, sendo que São Paulo é um estado gigantesco. A gente, obviamente, para quem está assistindo, acaba pegando São Paulo como exemplo, obviamente porque o local de atuação do William, aqui na Ouvidoria Geral de São Paulo, mas é para exemplificar como também atua no país inteiro, né? Na verdade, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ela tem 750. Uma estimativa é que seria necessário pelo menos uns 3.000 defensores e defensoras. Essa é uma estimativa. E onde não tem defensoria pública, a atuação é feita por meio de convênios. Então, por exemplo, existe um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse convênio, ele tem 50.000 advogados que estão conveniados. E a Defensoria paga esses advogados por ação judicial. Né? Então, onde não há defensoria, acho que hoje tem aproximadamente 70 unidades da Defensoria. 70 unidades, né? Daria praticamente 70 cidades, né? Ou 70 comarcas. Né? Onde não tem defensoria pública, atua os advogados conveniados. E existem alguns convênios, por exemplo, com universidades, né? Várias universidades têm convênios com a Defensoria. Existem convênios também com entidades que atuam em determinados segmentos. Por exemplo, o Gaspar Garcia, aqui em São Paulo, tem um convênio com a Defensoria Pública para atuar em questões relacionadas à habitação e urbanismo, despejo, essas coisas. Universidades do interior, enfim, tem alguns convênios em que a Defensoria Pública se fala. Então, inicialmente, o trabalho da Defensoria Pública se dá pelos defensores públicos, mas como não há Defensoria Pública em todo lugar, para atender essa malha toda, por meio de convênios. O maior convênio que a Defensoria Pública tem hoje é com a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem 50.000 advogados conveniados à instituição e que recebem por ações judiciais. Depois, ao final do processo, eles pegam o processo, recebem lá uma indicação da defensoria, num determinado local onde não tem defensoria, entram com a ação judicial e, ao final, eles recebem um valor pelo trabalho que eles prestaram. Isso tem impacto na qualidade do atendimento?
a gente é uma questão um pouquinho maior, sabe, Arthur, em relação a essa... Assim, é que a gente defende o modelo público de atendimento às pessoas necessitadas, né? E o convênio, ele é uma solução, mas uma solução que serve de uma maneira assim, deveria ser residual, né? Assim, suplementar e tal. Mas o modelo público, ele foi pensado com uma outra ótica, né? E essa ótica, ela está numa linha de que, assim, a Defensoria Pública, ela não é um escritório de advocacia que atende pobre, né? Então, ela não é um escritório que quem não pode vai lá. É muito maior, né? Então, assim, pensou-se numa instituição que faria um amplo trabalho de seleção de pessoas que têm uma vocação voltada para a defesa e uma sensibilidade diferente voltada para a defesa das pessoas. Essa instituição ela estaria totalmente estruturada e equipada para acolher essas pessoas. Então, por exemplo, com atendimento multidisciplinar, com psicólogos, assistentes sociais, etc. Com assim, produção intelectual, né, interna, que qualificasse muito o defensor voltado para isso. Então, tem uma escola da Defensoria Pública que tem como missão qualificar permanentemente os defensores, né? Ela também tem outra finalidade de educar a população, mas voltado para a capacitação interna do defensor, com uma estrutura que dê conta, uma estrutura de funcionamento que dê conta de uma ampla efetividade no trabalho jurídico da população que não pode pagar um advogado, né? Então, é um trabalho muito mais completo, né? A Defensoria foi pensada para prestar um trabalho muito mais completo. Por mais exitoso que os convênios sejam, eles nunca vão conseguir chegar a isso que foi pensado para a Defensoria Pública, né? Então, por conta disso, assim, até por princípio, a gente defende que o modelo de inclusão de pessoas no sistema de justiça é o modelo público, né? E o modelo, por meio dos convênios, é uma alternativa, mas deve ser uma alternativa enquanto a Defensoria Pública ainda não está equipada para isso. Então, o nosso norte sempre completar o quadro de defensores para que a Defensoria Pública possa prestar esse trabalho integral, né, integralmente no Estado todo. Agora, é lógico, né? Como você tem um convênio, então assim, o controle de qualidade ele é muito mais deficiente do que aquele trabalho prestado pela própria Defensoria Pública, né? Os mecanismos, inclusive, para fiscalização. 750 para 3 mil, né? Que seria o mundo ideal, assim, digamos. É uma diferença, bom, não chegou nem um terço, né? Praticamente, né? Do número necessário, né? Agora, também tem aquela questão, né? Assim, a Defensoria Pública é um projeto que está sendo implementado, né? Nos últimos 14 anos, ela foi implementada em 2006, nos últimos 14 anos ela partiu de 87 defensores para 750, né? Eu acho que deveria ter, até levando em conta os últimos 14 anos, eu acho que deveria ter aí não pode demorar mais 14 anos para colocar mais 750, né? Eu acho que deveria ter assim, um programa efetivo, né? Vamos ver com essa pandemia agora também que travou bastante aí o desenvolvimento aí de algumas políticas públicas, né? Como, por exemplo, essa de você colocar novos servidores e novos defensores públicos para atuar, né? Espero que, apesar da pandemia, esses órgãos não sofram demasiadamente aí com um retrocesso ou com uma paralisação do seu crescimento. E hoje, qual você definiria como o principal objetivo / meta da ouvidoria da Defensoria? O que precisa melhorar urgentemente? Da ouvidoria? Da ouvidoria, assim, a nossa meta é atingir o usuário comum. E aí, assim, para isso, nós estamos voltados todo para a criação de uma inteligência interna. Qual que é a nossa meta? A nossa meta é o seguinte: os nossos dados têm que servir para uma reflexão maior sobre os problemas do sistema de justiça como um todo. Então, tem esses dois programas que a gente tá trabalhando, mas basicamente é o seguinte: então nós precisamos criar uma inteligência a partir dos dados que a ouvidoria gesta, né? Então, por ano,
13 mil pessoas buscam ouvidoria para reclamar dos serviços prestados pela Defensoria Pública ou do sistema de justiça como um todo. 13 mil pessoas buscam, né? Hã? Muita gente. É um número expressivo, né? Mas esse número, uma parcela desse número a gente separa, que são pessoas que estão buscando ouvidoria, mas não estão necessariamente reclamando da Defensoria. São pessoas que querem contato, não sabem por onde começar e chegam na ouvidoria, né? Então, a nossa meta, assim, se fosse para estabelecer a meta, o que vocês querem, por exemplo, o que é a prioridade absoluta agora, né? A prioridade absoluta é produzir, a partir desses dados, porque o trabalho de articulação social, diálogo com os movimentos sociais, né, a nossa agenda, né, assim, toda voltada para essa questão mais macro, ela está muito bem feita, né, muito bem estruturada. Agora, a nossa meta é, a partir desses dados, desse usuário comum, nós produzirmos inteligência interna para refletir sobre os problemas do acesso à justiça como um todo. Essa é a nossa meta. A meta é imediata, né? Que nós já estamos trabalhando nisso, né? Nós já estamos trabalhando nisso, mas é a meta prioritária, assim, né? Para, sei lá, nos próximos 6 meses, isso já está produzindo inteligência e refletindo sobre os problemas do sistema de justiça como um todo. Não só os problemas da Defensoria, porque a Defensoria Pública, na verdade, está interligada com outros órgãos, né? Você mesmo levantou uma questão voltada para a audiência de custódia, né? Não tem como só olhar para o trabalho da Defensoria Pública, né? Tem uma política maior, né? Uma política de encarceramento, tem uma política maior, né? Inserida aí, né? Então, acho que a ouvidoria pode dar uma grande contribuição a partir da formatação aí do seu trabalho, né? De uma maneira a produzir inteligência para reflexão sobre os problemas de justiça como um todo. Até um comentário aqui do Bruno, 1404, né, que o fortalecimento da Defensoria Pública é essencial para o equilíbrio do sistema de justiça, né? Queria saber o quanto, de fato, a Defensoria ajuda nesse sentido, né, de tornar o sistema de justiça mais justo. Bom, é fundamental, né? O Bruno tá com toda a razão, né? É fundamental, né? Parte-se do pressuposto de um lugar que é verdadeiro, né? Que é o seguinte: o equilíbrio de armas ele é desigual, né? O equilíbrio de armas ele é desigual, né? Tem um texto, inclusive, bom, tem vários textos, né? Mas o Mauro Capelletti que descreve sobre esse sistema de justiça e sobre acesso à justiça de uma maneira geral, e que mostra que o equilíbrio de armas ele é desigual. Então, por exemplo, uma pessoa que está demandando contra um banco, não precisa nem entrar na área penal, né? Mas uma pessoa que está demandando contra um banco, ela já larga em desvantagem. Né? Um banco, por exemplo, tem muito mais recursos, né, inclusive financeiros, para brigar judicialmente de uma maneira desigual. Né? As forças são desiguais. Então a Defensoria Pública nasce nesse contexto, de minimamente você tentar uma paridade de armas. Né? Então, a partir dessa instituição devidamente estruturada, né, com gente em Brasília, como de fato tem, né, gente em Brasília, gente nos tribunais superiores aqui de segunda instância, você ter minimamente ali uma capacidade de fazer frente, né, a essa desigualdade absurda que quem não tem recurso para pagar um bom advogado não consegue brigar em condições igualitárias, né? Então, por isso que é extremamente conveniente esse comentário do Bruno, né? O fortalecimento da Defensoria Pública é essencial para o equilíbrio da justiça, senão fica desigual, a briga fica desigual, né? Bom, William, acredito que a gente trouxe um debate muito importante aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aqui. Bom, eu acredito que a gente conseguiu trazer bastante elemento para as pessoas conhecerem um pouco melhor da Defensoria, né? Algum comentário a mais que ficou faltando aqui, que você acha muito importante para a gente trazer desse tema e tem que destacar? Não, eu que agradeço primeiramente, Arthur, o convite aí para nós da ouvidoria. Acho que é bem importante aí a gente estar dialogando aí com a população de uma maneira geral, mas esse público que a Ponte atinge. E queria deixar a sugestão para você fazer uma conversa especificamente sobre audiência de custódia, uma outra live, para tratar desse assunto, os problemas da audiência de custódia, né, quais as possibilidades de avanço, etc. Deixar essa sugestão. Já vamos deixar na
lista aqui. Tá bom? Obrigado, Bruno. Um grande abraço, viu? Obrigado, Arthur. Obrigadão pelo convite. Um abração. E quem não pôde acompanhar, esse episódio também está disponível no Pontecast, a partir de sábado vai estar lá. Então, quem quiser ouvir tudo isso, todo o nosso debate, é só colar lá que está disponível. Obrigadão, William. Até uma Um próxima. abraço. Obrigadão.